Skyler Annette Nice nasceu no dia 10 de fevereiro de 1996, em Star City, Virgínia Ocidental, um subúrbio de Morgantown, nos Estados Unidos. Ela era a única filha de Mary Dave Nice. Sua mãe trabalhava como assistente administrativa em um laboratório de cardiologia, enquanto seu pai trabalhava como montador de produtos em um Walmart. No ensino médio, ela frequentou a University High School e era considerada uma aluna promissora, com ótimas notas. Além disso, ela também trabalhava meio período na Wendy's, uma famosa cadeia de restaurantes de fast food dos Estados Unidos. E segundo seu pai e sua tia Carol, ela também sonhava em se tornar advogada. Eles disseram que ela era uma boa debatedora e, além disso, Dave a descreveu como uma garota extrovertida, carismática e extremamente leal aos seus amigos. E entre seus amigos estavam Sheila Rayed. A Sheila nasceu no dia 28 de setembro de 1995 na cidade de Blakesville, também localizada na Virgínia Ocidental. Seus pais são Tara Clendenin e Greg Eddy, e os dois acabaram se divorciando em 2000, quando a Sheila ainda era criança. E ela e a Skyler se conheceram quando as duas tinham por volta dos 8 anos de idade, durante um programa local de atividades infantis chamado The Shack. A amizade entre as duas surgiu rapidamente e, ao longo dos anos, elas se tornaram extremamente próximas uma da outra. E em 2010, a Sheila e sua mãe se mudaram de Blakesville para Morgantown. Com a mudança, a Sheila passou a frequentar a University High School, a mesma escola que a Skylar. Lá, as duas conheceram uma terceira jovem chamada Rachel Elizabeth Schoff, que nasceu em junho de 1996, em Morgantown, filha de Rusty e Patricia Schoff. Ela vinha de uma escola católica particular. As três rapidamente se tornaram inseparáveis. Elas passavam quase todo o tempo juntas, dormiam umas na casa das outras e eram vistas frequentemente dirigindo até tarde da noite pela cidade. Na noite do dia 5 de julho de 2012, após voltar para casa depois de um turno no trabalho, a Skylar disse aos pais que iria dormir, já que ela estava cansada, e depois disso ela foi para o quarto. E aí, na manhã do dia seguinte, os pais dela saíram para trabalhar, como faziam normalmente. Porém, algumas horas depois, por volta de meio-dia, o Dave voltou para casa para que a Skylar pudesse usar o carro dele para ir trabalhar. E ele percebeu que ela não estava em casa e que a porta do quarto dela estava trancada, o que era bem comum. Ela não costumava deixar a porta trancada e, além disso, se ela tinha saído, não fazia sentido a porta estar trancada pelo lado de dentro. Ele então pegou algumas ferramentas e voltou para poder arrombar a porta do quarto dela. Mas quando ele entrou lá, segundo suas próprias palavras, a primeira coisa que ele percebeu é que ninguém havia dormido naquele quarto. Ele também notou que a janela estava aberta e que havia um pequeno banco do lado de fora, logo abaixo da janela, o que indicava que provavelmente a Skylar havia saído escondida durante a madrugada. Ele então liga para Mary, a mãe da Skylar, e fala que ela não estava em casa, e os dois têm a ideia de ligar para pessoas próximas a ela para perguntar se elas sabiam se a Skylar tinha ido a algum lugar, se elas sabiam onde ela estava, se tinham visto ela. E uma dessas pessoas era a Sheila. Ela disse que as duas haviam se falado por telefone por volta das meia-noite da noite anterior, mas que elas não haviam se encontrado pessoalmente, o que fez eles presumirem que ela pudesse ter ido sair ou até mesmo ido trabalhar sem levar o carro do pai. Então eles decidiram esperar até que ela voltasse. Mas por volta das 4 horas da tarde, eles receberam uma ligação do Andy perguntando se ela ainda iria trabalhar naquele dia, o que os deixou extremamente preocupados, principalmente porque ela não costumava faltar e era muito responsável com o trabalho. Então até aquele momento eles acreditavam que ela estava lá, e quando eles descobriram que ela não estava lá, que ela não havia comparecido ao trabalho naquele dia, eles informaram imediatamente o desaparecimento dela ao departamento de polícia de Star City, e a policial Jessica Colben, que foi designada para trabalhar no caso, ela passou a conversar com familiares, amigos e pessoas próximas da Skylar, na tentativa de descobrir o que poderia ter acontecido com ela naquela madrugada. Até que algum tempo depois do sumiço dela, a Skylar vai até a casa da família e conta que naquela noite, ela e a Rachel tinham passado lá de carro e levado a Skylar com elas para dar um passeio de carro, mas que elas teriam deixado a jovem em casa por volta das meia-noite. Os Nice então decidiram verificar as câmeras de segurança da casa para tentar entender o que havia acontecido naquela noite. E de fato as imagens mostravam Sheila e a Rachel buscando a Skylar durante a madrugada. Porém as gravações não mostravam ela voltando para casa depois disso. A polícia começou a revisar as imagens de segurança para tentar estabelecer os últimos passos dela antes do sumiço e entender exatamente o que havia acontecido naquele dia. Além disso, vários cartazes foram espalhados pela cidade, enquanto amigos, familiares e conhecidos passaram
passaram a ajudar nas buscas por ela. O caso rapidamente se espalhou e em pouco tempo começaram a surgir várias teorias sobre o que poderia ter acontecido. Algumas pessoas acreditavam que a Skylar havia fugido de casa por vontade própria, enquanto outras suspeitavam que ela pudesse ter se envolvido em um conflito. Enquanto as investigações aconteciam, os investigadores começaram a perceber inconsistências nas declarações da Shayla e da Rachel sobre o que teria acontecido naquele dia. A versão que as duas haviam dado à polícia era de que elas tinham buscado a Skylar em casa de carro e dirigido pela cidade. Elas teriam parado para fumar e depois a deixaram perto de casa. E o que acontece é que os investigadores pediram para que elas refizessem o percurso que elas tinham feito naquela noite. E quando chegou próximo a um cruzamento, cada uma disse que seguiu por uma direção. Então uma disse que seguiu pelo caminho da esquerda e outra disse que seguiu pela direita. E aí, durante as investigações, os detetives concluíram que era improvável que elas tivessem confundido o percurso. E segundo fontes, a policial Jessica acreditava que as declarações escritas haviam sido ensaiadas pelas jovens. Ao longo das 3 semanas seguintes, as redes sociais das 3 jovens passaram a ser alvo de análises por parte da polícia, e um Twitter que a Skylar havia feito pouco antes de desaparecer chamou muita atenção das autoridades. Nesse Twitter ela dizia: "Você fazendo merda desse jeito me faz nunca mais confiar em você." Depois disso, a polícia passou a receber várias declarações de amigos e pessoas próximas do trio, afirmando que durante o segundo ano do ensino médio, a Shayla e a Rachel haviam se aproximado mais, o que acabou fazendo com que a Skylar começasse a se sentir excluída pelas duas, e com o tempo as 3 passaram a discutir com frequência e a amizade entre elas ficou cada vez mais conturbada. E um detalhe perturbador é que, segundo fontes, outros alunos teriam escutado as jovens conversando sobre assassinar a Skylar, mas eles acreditavam que tudo não passava de uma brincadeira, e que por isso eles não teriam informado o ocorrido às autoridades. O caso passou vários meses sem avanços significativos, até que os investigadores conseguiram acesso aos registros telefônicos da Shayla e da Rachel. Eles então descobriram que ambas haviam estado em Blakesville por volta das 4 horas da manhã, na mesma noite em que a Skylar desapareceu, e que elas teriam alegado estar em suas casas dormindo. Depois disso, os agentes passaram a analisar imagens de câmeras de trânsito e de estabelecimentos comerciais locais, até que eles identificaram um veículo parecido com o da Shayla em um posto de gasolina por volta das meia-noite indo em direção a Blakesville. Eles então compararam essas imagens com as capturadas pelas câmeras de segurança da casa da Skylar e confirmaram que se tratava do mesmo veículo, o que reforçou ainda mais as suspeitas iniciais de que a Shayla e a Rachel estavam mentindo em seus depoimentos sobre o que haviam feito naquela madrugada. E aí, sob o mandado de busca, os investigadores apreenderam dispositivos eletrônicos e o diário pessoal da Rachel da casa dela. Além disso, elas foram submetidas a testes de polígrafo, onde a Shayla negou ter omitido qualquer informação da polícia, e ela falou que a Skylar teria descido do carro depois de uma discussão porque ela queria ficar para fumar com 2 amigos, mas as outras 2 amigas não queriam, o que acabou resultando em elas se separando e a Shayla e a Rachel voltando para casa sozinhas. No entanto, o examinador Rob acreditava que as duas estavam escondendo alguma coisa. Cerca de 6 meses se passaram até que a Rachel sofreu um colapso nervoso. Ela acabou sendo levada para um hospital psiquiátrico, onde permaneceu internada por cerca de 5 dias. Depois de receber alta, ela foi até o escritório de seu advogado e confessou o assassinato da Skylar. Segundo seu depoimento, a motivação para o crime era que ela e a Shayla simplesmente não gostavam mais da Skylar. Ela então levou os agentes até o corpo da Skylar em Wayne Township, no condado de Greene, Pensilvânia, a cerca de 48 quilômetros de onde ela morava. E depois disso, ela contou às autoridades que ela e a Shayla teriam contado até 3, e depois disso esfaqueou Skylar várias vezes com uma faca de cozinha. Mais tarde, a autópsia revelou que a jovem teria sido golpeada cerca de 50 vezes. Após confessar o crime, a Rachel aceitou colaborar com os investigadores e concordou em usar um gravador escondido para tentar obter alguma declaração comprometendo a Shayla. No entanto, a tentativa não deu certo, já que a Shayla não chegou a confessar nada durante a conversa. Mesmo assim, a polícia continuou reunindo evidências. Durante buscas realizadas no carro da Shayla, os investigadores encontraram vestígios de sangue que pertenciam a Skylar, o que possibilitou que as duas fossem presas. E no dia 1 de maio de 2013, a Rachel se declarou culpada de homicídio em 2º grau e por ter cooperado com a polícia durante as investigações, ajudando os agentes a localizar os restos mortais da Skylar e fornecendo detalhes importantes sobre o crime. Ela acabou recebendo uma pena mais branda. Assim, em 26 de fevereiro de 2014, ela foi condenada a 30 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 10 anos da pena. Ela já teve 2 audiências de liberdade condicional, uma em 2023 e outra em 2024, mas ambas foram negadas, e agora ela será novamente elegida
inelegível em junho de 2026. Quanto a Shelia, ela foi indiciada em 6 de setembro de 2013 pelos crimes de sequestro, homicídio em primeiro grau e conspiração para cometer homicídio. E diferente da Rachel, ela inicialmente se declarou inocente das acusações relacionadas à morte da Skylar. No entanto, em janeiro de 2014, poucos dias antes do julgamento começar, ela decidiu aceitar um acordo judicial e se declarou culpada de homicídio em primeiro grau. Com isso, ela evitou um julgamento completo e também a possibilidade de receber uma pena ainda mais severa. No dia 24 de janeiro de 2014, a Shelia foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos, podendo solicitá-la em 2029. Ambas permanecem presas no Centro Correcional de Laken, localizado em West Columbia. Durante a audiência, familiares da Skylar fizeram declarações emocionadas sobre a dor causada pelo assassinato da jovem e pela traição cometida por alguém que era considerada sua melhor amiga desde a infância. Em 2013, durante a audiência de liberdade condicional da Rachel, o pai da Skylar, o Dave, deu um depoimento extremamente emocionante e revoltado. Em um dos trechos mais marcantes, ele disse que enquanto outras garotas tiveram vestidos, bailes e formaturas, a filha dele recebeu um saco para cadáver. O Dave também afirmou que sua família nunca mais voltou a ser a mesma após a morte da Skylar e pediu para que a Rachel não fosse libertada. Além disso, o desaparecimento da Skylar também gerou críticas pelo fato de nenhum alerta Amber ter sido emitido. Na época, a polícia acreditava que ela havia saído de casa por vontade própria, então o caso não atendia aos critérios exigidos para o alerta. E aí, depois da repercussão do crime, a Virgínia Ocidental aprovou a Skylar's Law, uma lei criada para facilitar e acelerar a divulgação de desaparecimentos de menores. A partir dessa mudança, as autoridades passaram a poder emitir alertas mesmo em casos onde não existam provas claras de sequestro, permitindo que desaparecimentos considerados suspeitos recebam atenção imediata da população e da mídia. Em homenagem a Skylar, um memorial foi criado no local onde o crime aconteceu e, além disso, um fundo inspirado no sonho que ela tinha de se tornar advogada foi criado para poder arrecadar doações para ajudar estudantes de direito. Assim, sua história passou a ser lembrada não apenas pela tragédia, mas também pelo incentivo à educação e à justiça. É isso, pessoal. O caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, por favor, de curtir e se inscrever no canal. Vai me ajudar muito. Eu tô no Spotify, então vão lá dar uma olhada. Eu tô deixando o link aqui na descrição pra vocês. Tô deixando também o link das minhas redes sociais pra vocês irem lá me acompanhar. E é isso. Obrigada se você assistiu até aqui e até o próximo caso.